cometeu um assassinato, você nunca será perdoado por Deus porque tirou a vida de uma outra pessoa. Mas Moisés ficou irado quando ele viu um egípcio espancando um israelita. E Moisés, como resultado disso, pulou naquele conflito. E Moisés, na sua raiva e fúria, tirou a vida daquele egípcio e o enterrou na areia. Moisés havia cometido um assassinato. Mas quando Moisés perambulava pelo deserto, ali ele sentiu a presença de Deus. E ali Moisés se ajoelhou e pediu perdão a Deus. E não sei se vocês recordam, mas Deus tirou Moisés no deserto para libertar o povo da escravidão para a terra de Canaã. Foi para Moisés que Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos. Deus pegou um assassino e o transformou em um poderoso homem de Deus. Quando Moisés morreu, não entrando na terra prometida, a Bíblia em Judas diz que Jesus lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Deuteronômio fala que a sepultura de Moisés foi procurada e não encontrada. Em Mateus 17 fala de Moisés e Elias conversando com Jesus, encorajando Jesus um pouco antes de sua crucifixão. E Elias foi levado para o céu, transladado, Moisés sendo ressuscitado, representando aqueles que ressuscitarão quando Cristo voltar, representando aqueles que hoje estão dormindo no pó da terra até Jesus voltar. Se Deus foi capaz de ressuscitar Moisés que cometeu um assassinato, então esse não é o pecado perdoável. Será o pecado perdoável a mentira e o engano? Falemos de Jacó. Jacó foi até o seu pai que estava morrendo e o enganou para receber a bênção da primogenitura. E quando Jacó, o enganador, o mentiroso, fugiu, não sei se vocês recordam, mas Deus havia se manifestado para Jacó através de um sonho. E ali Jacó se ajoelhou e entregou a sua vida novamente a Deus. Mesmo quando Jacó havia vivido uma vida de engano, mesmo quando Jacó havia fugido, Deus ainda tinha os seus olhos sobre Jacó. E em Gênesis ele diz: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Talvez vivemos uma vida também de engano, talvez vivemos uma vida de falsidade, onde nós temos fugido de Deus. Mas Deus nesta manhã tem falado para mim e para você: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Talvez não estejamos procurando a Deus, mas Deus sempre está nos procurando. Será que o pecado imperdoável não é negar a Jesus? Falemos de Pedro. Pedro estava lá na última ceia e ele disse: ainda que todos me neguem, eu jamais te negarei. Pedro, um dos discípulos de Jesus. Pedro, um dos seguidores de Cristo. Jesus disse: Pedro, mas em verdade eu te digo, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. Não, Senhor, eu darei minha vida por ti, eu morrerei por ti. Após uma noite junto à fogueira, após uma situação de uma escrava, Pedro gritou bem alto, dizendo: não conheço este homem, eu nunca o vi. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus no momento em que mais Jesus precisava de uma palavra de encorajamento. Mas esse mesmo Pedro que havia negado Jesus saiu chorando aquela noite amargamente. E nós vimos um novo Pedro convertido nos dias de Pentecostes, pregando a palavra poderosamente, pregando para 3.000 almas, cheio do Espírito Santo. Tem talvez você negado a Jesus? Tem você se afastado dele como você deveria representá-lo? Ele o levanta para constituí-lo novamente. Deus faz isso. Já vimos que o pecado perdoável não é o assassinato, não é a mentira, não é negar a Jesus. Talvez seja matando o povo de Deus. Talvez seja esse o pecado imperdoável. Mas que tal o apóstolo Paulo? Vamos falar de Paulo, o perseguidor. Um homem que se deleitava em perseguir o povo de Deus. Saulo até então estava caminhando na estrada de Damasco e ele viu uma luz gloriosa e Saulo parou. Deus fez Saulo parar e ele ouviu uma voz dizer: eu sou o Jesus que você persegue, eu sou Deus que você está perseguindo. E Deus, ao fazer Saulo parar, ele se transforma em Paulo, pregador do Novo Testamento.
escreveu muitos livros, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Coríntios e muitos outros. Podemos, às vezes, ser terríveis pecadores, mas a graça de Deus é muito maior do que as nossas necessidades. A graça de Jesus é muito maior do que o nosso pecado. A graça de Cristo é muito maior do que as correntes que nos prendem. Não, com certeza não é o assassinato, não é a mentira, não é engano, não é negando a Jesus, não é perseguindo o povo de Deus. Eu também acredito que não é o adultério, porque Jesus falou para Maria: vá e não peques mais. Se eles não te condenaram, tampouco eu te condeno. Os pecados estão perdoados. Então, o que é pecado perdoável? Bem, vamos ler um texto na Bíblia referente ao pecado, que está em 1 João. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. João capítulo 1. 1 João. Capítulo 1, verso 9. O Evangelho de 1 João, capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Então, o pecado imperdoável deve ser um pecado que eu não confesso, deve ser um pecado acariciado que eu não quero abandonar, porque Deus é bem claro dizer: se nós irmos até Ele com os corações sinceros e humildes, Ele é fiel para nos perdoar. Agora, um outro texto que diz em Hebreus, se você voltar um pouquinho, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que interessante, ao nós irmos até Jesus confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele diz: e nem dos seus pecados eu me lembrarei mais. E por que às vezes você, marido, lembra dos pecados da sua esposa? E por que, esposa, você lembra dos pecados do seu marido? E deixa eu lhe falar uma coisa: por que você vive se condenando? Por que você vive se condenando, dizendo que não há solução para você? Deus está dizendo: nem dos seus pecados eu me lembrarei mais. Quando Jesus estava no monte do Gólgota, carregando aquela cruz, Ele ali estava dando a sua vida por mim e por você. Em João 3,16 diz: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Que palavra forte, meus irmãos. Jesus morreu na cruz para nos dar uma oportunidade, nos dar mais uma chance, porque era para que eu estivesse lá, era para que você estivesse lá, mas Ele foi em nosso lugar. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o pecado imperdoável deve ser o pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. Bem, temos um texto referente ao pecado imperdoável em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus 12, verso 31 diz assim: por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Amigos, seja qual for o pecado imperdoável, tem a ver com o pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que todo pecado, em outras traduções diz tipo, semelhança ou fórmula, todo tipo de pecado será perdoado entre os homens. Então, o pecado perdoável não é um pecado que você nomear adultério, roubo, assassinato, porque Deus diz que todo pecado será perdoado aos homens, uma vez que você os confessa. Vamos então entender como que funciona
o pecado imperdoável. Para nós entender como que esse pecado funciona, é preciso nós irmos olhar na luz da Bíblia e entender como que o Espírito Santo trabalha hoje na vida do ser humano. Pode passar para mim, amigo. Bem, o Espírito Santo é onipresente, onipotente e também é onisciente, ou seja, os mesmos atributos que o Deus Pai possui, o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo também é Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus estava criando a terra, no verso 2 diz que o Espírito pairava sobre as águas, e Deus diz: façamos o homem conforme a nossa semelhança, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, incluindo Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Pode passar para mim. Disse Jesus: todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus Todo-Poderoso. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ele é o agente divino que leva a pessoa a reconhecer o pecado. Essa é a obra do Espírito. O trabalho do Espírito é levar o indivíduo a reconhecer os seus erros, enxergar as suas falhas. Bem, quando eu era na minha adolescência, eu tinha um amigo e que a gente era muito viciado em DVDs. E uma vez, próximo onde nós morávamos, tinha uma banquinha que vendia DVDs piratas. A gente gostava muito de comprar essas coisas. E eu lembro que uma vez, enquanto ele estava lá dentro olhando os filmes, eu estava distraindo o dono da venda. E quando eu estava distraindo o dono da venda, esse amigo meu pegou um CD e colocou no bolso. Aquilo foi um roubo. Mas, quando eu cheguei em casa, que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu estava sentindo que o que eu estava fazendo não estava certo. Eu ainda não era cristão, porque o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. E não era só uma vez que nós fazíamos, era direto. E algo sempre falava no meu coração que aquilo não estava certo. E até mesmo eu fui na loja e contei a verdade. Fui até o dono e contei toda a verdade. E nunca mais eu tive prazer em fazer essas coisas. Disse Jesus: quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. O Espírito Santo veio com a função de convencer o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Pode passar para mim. Ele também é o nosso guia. Quando ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João 16, verso 13. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele vai guiar em toda a verdade. Mas você já parou para olhar na Bíblia se há verdade nela? Quais são as verdades que existem na Bíblia? Bem, lembre-se, ele veio para conhecer da verdade. E o que é verdade? Pode passar por aí. Bem, temos a primeira coluna. São 5 colunas da verdade que sustentam a Bíblia. Nós temos a primeira. A primeira coluna da verdade é Deus. Ele é amor, ele é adoração e também ele é o perdão. Pode passar. Temos também a segunda coluna, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, advogado e também é o nosso Salvador. Pode passar. Temos também a nossa terceira coluna, nada mais, nada menos do que o nosso assunto de hoje, o Espírito Santo, que diz que ele convence do pecado. Pode passar. A quarta é a Bíblia Sagrada. Ela nos santifica e também nos ilumina. E por último temos aí os 10 mandamentos, que é amor ao próximo e também, pode passar aí, amor a Deus. Então, o Espírito Santo veio nos convencer dessas 5 verdades: Deus Pai, Filho e dele mesmo como verdade, a palavra, a Bíblia e os 10 mandamentos. Pode passar. Oração. Quando não sabemos orar como convém, ele intercede por nós e assiste-nos em nossas fraquezas. Romanos 8, verso 26.
Todo o trabalho íntimo de Deus sobre a alma humana é realizado pelo Espírito Santo. Que maravilha! O Espírito Santo intercede por mim e por você nas nossas fraquezas. Que maravilha! Seu trabalho é indispensável. A convicção, a conversão, o arrependimento, cada operação da divina graça. O Espírito Santo está disposto, amigos, a fazer uma transformação em sua vida, se você permitir. Ele é indispensável. Agora, contra o Espírito Santo, ele diz qual é o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não é feito por um único ato, num instante, mas sim por etapas, e nós vamos ver quais são elas. Às vezes nós pensamos que o pecado perdoável é quando você comete um pecado e rapidamente você cometeu o pecado perdoável. Não. Existem alguns passos para nós chegarmos lá, e nós vamos ver da Bíblia quais são eles. O pecado contra o Espírito Santo é a persistente rejeição aos apelos divinos. Como que esse pecado funciona? Por exemplo, suponhamos que nós temos aqui dois caminhos, um largo e um estreito, e Deus está dizendo: mantenha-se no caminho estreito, no caminho dos problemas, nos caminhos da dificuldade, no caminho da aflição, mas eu estou seguindo o caminho largo, o caminho dos prazeres, o caminho da facilidade, o caminho que o inimigo nos oferece, e eu estou querendo ir por esse caminho. Ele está dizendo: mantenha-se nesse caminho, mas eu estou indo, estou insistindo nesse caminho, ficando tão longe, e ele está gritando bem alto: volte, volte. Bem, ele não parou de chamar, mas eu fiquei tão distante dele que eu não posso mais ouvir a sua voz. Então, quando o Espírito de Deus está falando com você, mas de alguma forma você não ouve, você quer continuar nesse caminho, você vai caminhando para esse pecado. E vamos ver quais são os atos que nos levam a esse pecado. O primeiro deles é o endurecer do coração. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Hebreus 3, versos 7 e 8. O endurecer do coração, diz o Espírito Santo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Esse é o primeiro passo, o endurecer do coração. Se Jesus está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora, e ele está querendo entrar. Então, se a porta que a Bíblia está dizendo é o meu coração, eu preciso amolecê-lo, eu preciso permitir que Deus entre na minha vida e faça morada, mas eu preciso abrir a porta, e ele está batendo, batendo. Queridos, muitas pessoas têm deixado Deus do lado de fora. No casamento, Deus está do lado de fora. Na sua vida financeira, Deus está do lado de fora. No seu relacionamento, Deus está do lado de fora. No seu trabalho, Deus está do lado de fora. Deus está querendo entrar. Você está dizendo para Ele: não se prometa, deixa que eu viva a minha vida. Viver a vida sem Deus é uma loucura que você faz. Caminhar no cristianismo sem Deus na sua vida é um erro fatal que você comete. Deus não pode ser o último em nossa vida, Ele tem que ser o primeiro. E precisamos abrir a porta dessa igreja, não das paredes do nosso coração, para que Deus entre, faça morada em nossa vida. Esse é o primeiro passo. Conhecemos alguém na Bíblia que endureceu o seu coração? Se nós olharmos na Bíblia, nós vemos muitas pessoas, mas temos uma deles, que se chamava Saul. Saul, com o tempo, ele endureceu o seu coração. Foi escolhido como rei de Israel, mas chegou um tempo em que Saul estava querendo fazer a sua própria vontade. E lembre-nos, amigos, nós precisamos ser submissos a Deus. Na própria oração que Jesus fez no Getsemane, ele disse: Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus esteve aqui, ele foi submisso ao Pai, ele foi obediente ao Pai, mesmo sendo Deus. Aqui, como ser humano, ele foi obediente a Deus. E Saul, com o tempo, começou andando em caminhos tortuosos, começou a rejeitar os apelos divinos, até um tempo em que Deus deixou Saul de mão. Saul queria ouvir a voz de Deus. Saul queria que algum profeta falasse com ele, mas já não havia mais profetas que falassem com Saul.
Deus já tinha contenda por Saul. Então, o que é que Saul fez? Ele então foi a uma caverna procurar uma bruxa, para que essa bruxa invocasse o profeta de volta, o profeta Samuel, para que falasse novamente com ele. E nós já sabemos que não era de fato o profeta, mas sim o próprio inimigo transformado no profeta, que acredite que uma vez, quando nós morremos, nós não voltamos à vida. Então, Saul tentou matar Davi várias vezes, e mesmo quando Davi estava cantando uma linda canção, ele lançou lanças contra Davi. E a Bíblia diz que o espírito havia se afastado. O espírito mau da parte de Deus, não o espírito que Deus havia invocado no livro de Saul, mas uma expressão de permissão. Deus permitiu que o espírito se retirasse de Saul e o espírito mau entrasse em sua vida. Quando o Espírito Santo, queridos, se afasta por completo de nossa vida, as coisas ficam sérias. Porque a Bíblia diz que não será perdoada nem neste mundo e nem no mundo por vir. Não porque Deus não quer te salvar. Deus morreu por todos. Mas existem aqueles que não querem salvação. Quando Deus fala que Ele está batendo na porta, é que Deus ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele está batendo, Ele não vai arrombar. Sabe por quê? Porque Deus não te força nada. Deus não te oprime. Você precisa abrir por sua própria vontade. E Ele não vai sair arrombando a porta do seu coração. Ele está pedindo. Ele está batendo. Ele está sendo gentil. Não é como um ladrão que sai arrombando a porta de sua casa quando ele vai te roubar. Não, Ele está sendo gentil. Abre, que eu quero entrar. Então Deus é assim que trabalha. Pode passar. Passou aí já, né? Qual é o segundo passo? Resistir ao Espírito Santo. Talvez com medo de que ele force a entrada, você usa toda a força possível para que ele não entre. Você o resiste. Esse é o segundo passo para a destruição. Pode passar. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração, e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, como fizeram os nossos pais, assim também vós. Atos capítulo 7, verso 51. Deus fala sobre os vossos pais. Quem são esses vossos pais que resistiram ao Espírito Santo? É aquele povo que clamou em alta voz: Senhor, ajude-nos, nos livre dessa escravidão. Os vossos pais é aquele grupo que era o povo de Deus escolhido para entrar na terra prometida e que no meio do caminho eles resistiram a Deus. Aquele povo de Israel que queria entrar na terra, no meio do caminho eles não entraram. Sabe por quê? Porque eles resistiram à voz de Deus. O pecado havia dominado os seus corações. E alguns estavam perguntando: Moisés, por que só você pode ouvir a voz de Deus? E Moisés disse: vocês tiveram a oportunidade. Deus queria falar, mas vocês não quiseram. Queridos, muitas pessoas aqui na caminhada cristã, quando eles estiverem próximos de entrar, não vão entrar. Pequenas coisas poderão tirar mim e você do céu. Pequenas coisas podem tirar você e a mim do céu. Pessoas vão apenas olhar Jesus nas nuvens, mas não vai poder acompanhar. Será uma grande decepção, como foi com a parábola das 10 virgens. Mas continuando, esse é o segundo passo. Vem o terceiro passo: entristecer o Espírito Santo. Quando Jesus, mediante o Espírito Santo, te chama à conversão, quando Ele bate a porta do coração e você não abre a porta, deixando Jesus do lado de fora, esperando, você está dando o terceiro passo no pecado perdoável. E a Bíblia continua dizendo: pode passar. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Então Jesus está batendo e você está o resistindo. E Ele diz: é eu que vou te salvar no dia da redenção. Quem está pensando que é o anjo está muito enganado, porque o Apocalipse ele não é literal, ele é simbólico. A Bíblia diz que um anjo aparece com um selo na mão. Mas espera um pouco, o selo é visível? Como
como que esse anjo estaria trazendo o selo na mão? O selo é espiritual. Anjo não tem poder para converter o mundo. O único que pode converter o mundo é o Espírito de Deus. Nenhum ser dessa terra tem poder de levar o homem à conversão, de levar o homem à entrega, a não ser Deus. Deus. Então, quando diz, é Ele quem vai escolher, vai definir, confirmar aqueles que realmente aceitaram a graça divina e aqueles que não aceitaram. É o Espírito Santo. E às vezes nós temos entristecido a discussão com as nossas ações. Quantas vezes entramos na igreja e não temos referência no lugar onde nós estamos? Pensamos que a casa de Deus é em qualquer lugar, e isso tem deixado Deus triste. Por que para o mundo eles têm referência? Por que para o mundo eles têm ordem e decência? E por que na casa de Deus, onde deveria ser 10 vezes mais reverente do que o mundo, e às vezes mais cometendo esse erro, entristecendo a Deus, fora outras coisas que cometemos? A Bíblia continua dizendo, pode passar, o quarto passo, apagar o Espírito Santo. Para se ter certeza de que o Espírito Santo não incomodará mais, o homem procura apagá-lo, extingui-lo. Apagar o Espírito Santo é o quarto passo para o pecado perdoado. Pode passar. Não instigai o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endurecerá o nosso coração. O que é instigar o Espírito? Instigar o Espírito é quando você insiste muito em uma coisa. Vou dar um exemplo. Quando existem aquelas irmãs que dizem assim, a minha vida acabou, a minha vida não tem mais jeito, meu filho não vai voltar mais das drogas para casa, meu casamento está arruinado, não tem mais como reconstruí-lo. Para de instigar o Espírito, para de ficar dizendo que não tem jeito. Isso é insistir com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a tua vida. Às vezes, os problemas que não são resolvidos em nossas vidas não é por causa de Deus, não. Às vezes, alguma falha nossa temos impedido que Deus transforme a nossa vida, transforme o problema da nossa casa, transforme o problema dos nossos filhos. Esse tem sido talvez o problema. Mas pare de ficar escutando o Espírito. Ele só diz: se você ouvir a sua voz hoje, não terá solução. Não fique instigando, mas abra o coração. Pode passar. Resultado: finalmente você não ouve mais a voz do Espírito. Você foi longe demais. Não adianta mais o Espírito Santo apelar a você. O pecado contra o Espírito Santo é a persistente rejeição aos apelos divinos. Pode passar. A tragédia: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então, o estado final: você foi tão longe, resistiu tanto ao Espírito Santo, que não há mais solução. O texto diz: uma vez quando você conhece a verdade, mas mesmo depois de ter conhecido a verdade, ainda vive no pecado, continua as suas práticas ainda erradas, Deus está dizendo: não resta mais sacrifício. Todos são pecadores? São. Mas existem pessoas que se converteram, que até hoje não mudaram. Elas não mudaram. Vem à igreja, abra a Bíblia, às vezes no campo, na frente, prega, frente, mas sua vida ainda continua no mesmo. Não houve uma mudança, não houve uma transformação genuína. Se ela conheceu a verdade e ela não mudou, Deus está dizendo: não resta jeito. Se que ela conheceu a verdade e não mudou, o que posso fazer? Deus está dizendo. A Bíblia diz que a verdade é liberta. Não. Diz que quem conhece a verdade é liberto. E se após você ter conhecido a verdade não foi liberto, então não resta jeito. Não é que Deus não quer te libertar. Você não quis a libertação. Você não quis ser deixado ser possuído pelo poder de Deus. E aí então não resta mais sacrifício. Temos que permitir, queridos, que Deus transforme a nossa vida. Às vezes existem hábitos que são difíceis, mas nada é impossível para Deus. Peça ao Senhor. O problema é que as pessoas não pedem a Deus. O problema é que as pessoas não querem mudar. Porque se querem mudar, estão todos os dias pedindo a Deus.
transforme a minha vida, mude o meu jeito de pensar. Esse deve ser o trabalho do ser humano. Pode passar para mim. O medo. Frequentemente as pessoas sinceras expressam o temor de haver cometido pecado perdoado. Outras pessoas estão no caminho desse terrível pecado. Algumas pessoas já deram alguns passos e precisam voltar rapidamente. Algumas pensam, elas não cometeram, mas às vezes com medo, com preocupação, elas acreditam que já cometeu esse pecado. Outras estão caminhando lá e precisam voltar. Enquanto você crê de todo o coração em Jesus como seu Salvador, enquanto você anela a salvação, enquanto você sente o desejo de estudar a palavra de Deus, pode estar certo que não cometeu o pecado perdoado. Se no seu coração ainda existe o desejo ardente de estudar a palavra, de orar, de estar em comunhão com Deus, você não caminhou por esse pecado. Porque quando alguém comete pecado perdoado, ele não tem prazer de estudar a Bíblia, ele não tem mais interesse de orar, ele não tem mais vontade de ir para a igreja. Eu costumo sempre dizer lá na igreja, hoje a gente tem aí estudado uma lição maravilhosa. É pouco isso. Mas o mais triste não é isso. É que hoje você vê na igreja ninguém com a sua lição na mão. Esse é o mais triste. Algumas adquirem as suas lições, têm ela, mas não estudam. Fica lá. Algumas não compreendem, mas também não pedem ajuda. E aí preferem não estudar do que ir na casa de um irmão, tirar uma dúvida, combinar com a pessoa para estudar, aí deixa de estudar. Eu costumo dizer, se você pega a lição para não estudar, você está gastando seu dinheiro à toa. Não é à toa para quem estuda. Para quem estuda é um grande investimento que você está fazendo. Portanto, é baratinho. Você vai receber o ano todo. Agora, para quem pega e não estuda, você está gastando seu dinheiro à toa. É melhor você não aplicar. O triste é isso. Mas quantas pessoas não têm estudado a palavra de Deus? A igreja tem incentivado através da escola sabatina, com as lições, para nós envolvermos nas coisas de Deus. E muitos não têm estudado. Muitos não têm se envolvendo nas coisas espirituais de Deus. Se quando a lição passada falava de coisas simples, fáceis, as pessoas não estudavam. Imagine agora que é Apocalipse. Agora mesmo que não vai estudar. É triste. Pode passar. A misericórdia. Se você deseja a salvação, se você quer sinceramente libertar-se dos seus pecados, então Deus não o abandonou. É prova de que o Espírito Santo ainda trabalha com você. Glória a Deus nas alturas. Se você ainda está caminhando, querido, nesse passo, pode dizer que você está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando na sua vida. Agora, existem pessoas que estão vivendo uma vida